Aqui está a continuidade das análises técnicas da equipe do DPCF no posto avançado de Uruguaiana. O laboratório móvel do DPCF. A ciência contra a farsa. Cenália: entra no laboratório, onde o cheiro de reagentes químicos se mistura ao café forte. Luciana, Plutônio. O Paludo já me deu as mais notícias sobre o corte. O que vocês encontraram nessa sacola que o meu primo jura que não era dele? Doutor Alfredo Plutônio aponta para uma série de tubos de ensaio e um espectrômetro. Cenália: analisei o líquido que o policial 2 viu pingando. Não era apenas sangue. Havia traços significativos de anticongelante etilenoglicol misturado ao plasma. Cenália: anticongelante? Por que alguém usaria isso? Doutor Plutônio: para baixar o ponto de congelamento do sangue e evitar que ele coagulasse totalmente dentro da sacola térmica enquanto o gelo derretia. Isso manteve o aspecto de sangue fresco por mais tempo, garantindo que o rastro fosse deixado exatamente na aduana. Quem preparou essa sacola queria que ela fosse descoberta. Dr. Luciana Ponciano interrompe, olhando para uma tela de computador com sequenciamento genético, e tem mais. Cenália: o DNA da vítima é uma surpresa. Cenália: já identificou o dono da cabeça? Dr. Luciana: cruzei os dados com o sistema da Interpol que o Nicolas nos forneceu. A vítima é Enzo El Carniceiro Galván, um ex-militar argentino que estava foragido. Ele era suspeito de gerenciar uma rede de distribuição de carne clandestina e contrabando de armas na região de Corrientes. Cenália: ajusta o chapéu, pensativo. Então o Tadeu não estava carregando a cabeça de um qualquer. Ele estava carregando o açougueiro. Dr. Luciana: mas o ponto crucial é este. Encontrei vestígios epiteliais, fragmentos de pele, sob as unhas de uma mão que encontramos em outra amostra enviada de Libres, e também fragmentos de tecido sintético na orelha da vítima. O DNA desses fragmentos não condiz com o do Tadeu. Doutor Plutônio: em resumo, o Tadeu é um tonto, mas não é o assassino. Alguém com conhecimento químico e acesso a frigoríficos industriais em Paso de los Libres matou Galván, preparou a encomenda e usou a fama de sacoleiro barato do seu primo para fazer o descarte e enviar um aviso à polícia de fronteira. Cenália: o Tadeu serviu de mula para um cadáver. Agora, a pergunta é: quem em Paso de los Libres teria interesse em eliminar o maior contrabandista de carne da região e ainda zombar da polícia brasileira? O perfil do caos. Pátio da aduana, posto da Polícia Federal. Cenália: puxa Lívia Napolitano para um canto afastado, longe dos ouvidos dos policiais locais. Ele parece mais exausto do que o normal. Doutora Lívia, me dá o teu parecer. Esquece o laudo técnico por um minuto. O que a tua intuição diz sobre aquele pateta na cela? Dr. Lívia Napolitano cruza os braços, observando o movimento da ponte com olhar analítico. Cenália: o Tadeu apresenta um quadro clássico de estresse pós-traumático agudo, mas com uma nuance interessante: não há o brilho de culpa nos olhos. Quando um culpado tenta fingir inocência, ele foca demais em detalhes irrelevantes para parecer convincente. O Tadeu está apenas em choque. Ele é uma personalidade do tipo submissa oportunista. Cenália: submissa oportunista? Dr. Lívia: sim. Ele busca o caminho de menor resistência. Ele não teria estômago para uma decapitação cirúrgica, muito menos inteligência para manipular anticongelante. Ele foi escolhido a dedo. Cenária: alguém em Paso de los Libres sabia exatamente quem ele era, o primo ovelha negra de um detetive famoso. O crime não foi a morte do Galván, o crime foi a entrega da cabeça. O alvo não é o Tadeu. O alvo é a tua reputação e a do DPCF. Cenália: suspira fundo, ajeitando o coldre, era o que eu temia. Estão usando meu sobrenome para fazer política de fronteira. Dr. Lívia: exatamente. E tem mais, a reação dele ao mencionar a doutora Soninha foi de terror genuíno. Ele tem mais medo da desaprovação dela do que da prisão perpétua. Cenália: segura o braço de Lívia levemente, tom de súplica, por falar nisso. Doutora Lívia, eu te peço como colega e como amigo. Não abre o bico sobre isso para minha mãe. Ela tá lá no Congresso, toda orgulhosa.
Se ela souber que o Tadeu foi pego com uma cabeça na sacola, ela atravessa o estado num trator se precisar para vir defender o menino. E aí a investigação vira um circo. Dr. Lívia dá um meio sorriso compreensivo. Cenália, como psicóloga, eu diria que omitir fatos da família gera traumas futuros. Mas como tua parceira de equipe, meu relatório vai ser estritamente técnico e confidencial. Por enquanto, o caso do primo fica entre nós e o Rio Uruguai. Cenália, obrigado. Agora, vamos descobrir quem foi o ajudante que pagou a cerveja para ele em libras. Se o Tadeu é o otário da história, eu quero o mágico que fez o truque. No gabinete de tecnologia do DPCF, Dr. Felipe Bronson assume o comando, operando com a precisão de um hacker de elite. O olho que tudo vê. Sala de monitoramento do DPCF, Brotóvia. Dr. Felipe Bronson, digitando freneticamente, as luzes dos monitores refletindo em seu rosto. Cenália, estou dentro do servidor da aduana de Uruguaiana. O link de fibra ótica está instável, mas consegui as imagens do canal 4, que cobre o portão de entrada de pedestres. Vou projetar agora. A imagem granulada aparece no telão central. Marcação de tempo: 14 horas 28 minutos e 45 segundos. Felipe, vejam o Tadeu. Ele vem caminhando com 2 sacolas térmicas amarelas. Ele parece cansado, para um pouco para secar o suor. Mas olhem agora. 14 horas 29 minutos e 10 segundos. Cenália, aproxima-se da tela, estreitando os olhos, atrás dele. Aquele sujeito de jaqueta de couro escuro e boné. Felipe, exato. Ele não está carregando nada, mas mantém uma distância constante do Tadeu. No momento em que os policiais abordam o seu primo, o boné pega um celular e parece tirar uma foto. Ele dá meia volta e começa a caminhar calmamente de volta para o lado argentino da ponte. Cenália, consegue dar um zoom na cara desse infeliz? Felipe, estou limpando a imagem usando o algoritmo de interpolação. Esperem. A imagem foca. O sistema de reconhecimento facial cruzou com o banco de dados da polícia argentina. O nome dele é Ramiro Eusórro Sosa. É um dos capangas de confiança do Galvão. Cenália, o capanga entregou o próprio chefe? Isso não faz sentido. Felipe, tem mais. Cenália. Voltei a fita 10 minutos. O Tadeu estava sentado num banco perto da saída de Libres. Ele levanta para ir ao banheiro e deixa as sacolas no chão. O Sosa se aproxima, troca uma das sacolas amarelas por outra idêntica em menos de 5 segundos e sai. O Tadeu volta, pega as sacolas e segue para a fronteira sem notar a diferença de peso. Cenália, foi uma entrega controlada. O Sosa sabia que a polícia ia pegar o Tadeu. Eles queriam que o corpo do Galvão fosse descoberto pela polícia brasileira, não pela Argentina. Felipe, detetive, acabei de interceptar um sinal de rádio vindo de uma torre perto da fronteira. Alguém em Paso de los Libres fez uma ligação logo após a prisão do Tadeu. A mensagem foi curta: o presente foi entregue ao primo do Cenália. A dívida de sangue está paga. Cenália, bate com a mão na mesa, agora virou pessoal. O Bronson já tem o rosto. Nicolas Rossano, é a tua deixa. Descobre onde o Sosa se esconde antes que ele atravesse a província de Corrientes. A travessia da ponte internacional traz um ar de urgência. Enquanto Tadeu permanece roendo as unhas na cela em Uruguaiana, temendo o destino, e o chinelo da doutora Soninha, o núcleo estratégico do DPCF entra em território argentino.